Aleluia. Queridos, está acontecendo uma coisa no Brasil. Ai, Jesus. Eu lembro que quando eu comecei a estudar os Sis da Bíblia, todo o SE, todo Si fala de uma ação terrena para uma reação do céu. Na verdade também fala de uma resposta terrena para uma reação do céu. Todo Si, todo o SE. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que vai acontecer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe, eu lembro que o dia que eu comecei a entender sobre os Sis, e eu comecei ao mesmo tempo ler tudo possível sobre todos os avivamentos da história, pelo menos a maioria deles, onde tinha um livro escrevendo o que aconteceu naquela cidade, naquela igreja, naquele país, lá estava eu lendo. Então o avivamento de Pensacola, avivamento da Rua Azusa, avivamento das Ilhas Fiji, avivamento do país de Gales, avivamento de Toronto, Canadá, avivamento da Argentina. Sabia que houve um avivamento da Argentina? Uma menina encostou o rosto na parede numa sala de oração e ela começou a chorar pela nação dela. 6 horas depois ela estava no meio da poça de lágrimas dela e ela chorava pela nação dela. E 6 meses depois, nenhum estádio daquele país comportava as reuniões de adoração. Sabe, Jesus é tão bom. Em fevereiro houve um marco histórico, não só na nossa nação, como no mundo todo. Um evento chamado Descend, que aconteceu lá nos Estados Unidos. E eu não sei como eu fui parar naquele lugar. E lá estou eu. Yours the kingdom, power forever. Amen, amen. Sabe? A pessoa falou, Bruno, não vai cantar em inglês. Falei, gente, que música, só tu és santo. Falei, bom, se fosse para onde eu irei, não ia dar certo. Eu ia queimar meus pais. Ou ia pôr anel no medo e tirar o dedo. Algumas coisas não iam sair tão legal. Sabe, queridos, e de repente eu estou lá. E quando eu subo naquela plataforma, eu olho, eu tenho aquele sentimento, aquela sensação chamada déjà vu. Sabe quem já teve esse negócio? É horrível, não é? É horrível. Eu acho que vai cair alguma viga, vai entrar alguém de camiseta amarela, toda vez assim, não sei porquê. Aquele atraso, a ciência explica isso, né? Um atraso da nossa córnea, você já viu, mas na verdade demorou para trazer a memória, então é uma loucura. E eu comecei a ter aquele sentimento que particularmente eu detesto. E eu comecei a falar, Jesus, que hora errada para ter esse negócio? Então o Senhor falou assim, você não está tendo um déjà vu, você está tendo uma lembrança. Eu falei, lembrança? Mas eu nunca estive num estádio. Ele falou, esteve. E ele me fez lembrar que há 12 anos atrás, quando eu estava no quintal da minha casa, pegando uma corda para me suicidar, ele começou a me mostrar algumas coisas que eu ainda não tinha vivido. E ele mostrava os céus riscados de linhas vermelhas e pontes aéreas. E há 12 anos atrás eu nunca tinha entrado num aeroporto. E o Senhor me mostrava multidões de pessoas, e Ele me mostrava vários estádios de futebol lotados de pessoas e cheio da presença de Deus. E eu falei, Deus, eu nunca pisei num avião e eu nunca entrei dentro de um estádio. E Ele falou assim, o que é isso? Ele falou assim, é o que você está abrindo mão, porque Bruno, não é sobre você, é sobre eles. Aqueles a hora que você começa a entender que não é sobre você, é sobre eles. E um dos estádios que o Senhor me mostrou há 12 anos atrás foi aquele estádio que nós estávamos lá em fevereiro. Sabe, o Senhor está fazendo algo na nossa nação, está fazendo algo através da nossa nação, Ele vai continuar fazendo. Esse evento vai acontecer no Brasil, então abriram as inscrições 7, 8 meses antes para ver se eu conseguir vender. Em 4 horas esgotou. E ainda deu uma lista de espera de 100 mil pessoas. Então abriu um segundo estádio. E eu acho que vai abrir o terceiro aí. Sabe, queridos, eu li alguns avivamentos e eu via que os estádios não comportavam o número de pessoas. Uma amiga minha me falou antes de ontem, Brunão, em 2011, o Lauren Cunningham, é o fundador da Jocum Mundial, ele mandou um e-mail para vários líderes da Jocum, e nesse e-mail ele falava, se preparem, porque em 2020 vai acontecer um avivamento.
que a geração passada nunca viveu algo dessa forma, e a geração que vai vir também não vai viver. Vai acontecer algo, queridos. Jesus vai mover algo na nossa nação. Ele vai mover algo através da nossa nação. Anos atrás eu estava com os meus amigos sentados na calçada. Nós éramos meninos, nós éramos moleques, nós éramos magros. E nós conversávamos e nós falávamos: Jesus, o Senhor vai fazer uma coisa no Brasil. Ou nós vamos ver essa coisa acontecendo, ou nós vamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. E para minha surpresa, meus amigos, quando eu comecei a perguntar qual era o si do avivamento, Deus, qual é a condição para o teu avivamento chegar? Qual é a condição? Qual é a reação? Qual é a resposta terrena da igreja? O que nós temos que fazer? Orar mais? É 24 horas de oração? É mais tempo de louvor? Nós temos que falar mais sobre a oferta? O que nós precisamos fazer para esse avivamento acontecer? Então o Senhor me leva para a Arca da Aliança, e lá eu vejo que a glória de Deus fluía daquele lugar. Mas ela fluía de um lugar específico. Ela não fluía do varão, ela não fluía de dentro da caixa, ela não fluía da lateral. A Bíblia é clara em dizer que essa glória fluía do propiciatório da arca. O propiciatório é uma parte que está externa, é a tampa da arca, onde tinha 2 anjos esculpidos com os joelhos dobrados e encostados. As suas asas cruzavam aqui em cima, e do intervalo de joelhos e asas é chamado de propiciatório. E a Bíblia diz que é dali que a glória de Deus fluía. Então você falou: Bruno, a hora que os joelhos de vocês se unirem aí embaixo, por um único propósito eterno aqui em cima, a minha glória vai fluir. Eu vou invadir as ruas. Eu falei: Deus, então o si do avivamento é unidade? Ele falou: igreja, eu tive depressão pós-manto. O manto foi tão forte que eu fiquei cético, eu fiquei desacreditado. Eu falei: Jesus, na boa, o seu sangue, as placas já separaram o que o teu sangue uniu faz um tempo aqui embaixo. Jesus, é difícil a gente caminhar em unidade, Jesus. É muita diferença. Nós fazemos parte do mesmo corpo, mas a mão tem preconceito do joelho. O cotovelo não se dá muito bem com a canela. Sabe, eu falei: Jesus, é tanta diferença. Um dia, um amigo que é uma voz, eu tenho vários amigos que são voz na minha vida, são mais maduros que eu, e eu estava numa sala com ele, e estávamos num momento bem descontraído, e ele falou assim: Brunão, deixa eu ver quem que você segue no Instagram. Então ele foi lá na minha conta, entrou seguindo, e começou a olhar quem eu seguia. Deixa eu ver quem te influencia. E de repente, eu amo essa palavra, ele viu um fulano lá, e ele falou: não acredito que você segue esse cara. Eu falei: eu sigo. Você não sabe que a gente, ele lá é o cá? Você sabe quantos caras me feriu? Sabe o que esse cara já fez? Eu falei: eu sei do teu lado só da história, né? Eu falei assim, queridos, essa pessoa é um pastor. Os dois são pastores. Então ele falou: poxa, cara, eu acho melhor você avaliar bem quem você está seguindo. Eu falei: olha, eu acho que você tem que decidir quem dos dois, ou você é mentiroso, ou ele é falso. Ele: como assim? Falei: porque alguns anos atrás eu lembro que eu estava conversando com ele, então você veio na roda e falou: Brunão, que bom que você está conhecendo ele, ele é um cara muito de Deus. Então você é mentiroso, ou ele é muito falso. Falei assim: sabe, deixa eu falar uma coisa para você, vocês adoram o mesmo Deus, vocês leem a mesma Bíblia, e vocês vão para o mesmo céu. Mas antes desse mesmo céu acontecer, sabe o que vai acontecer? Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. E quando Jesus preparar essa mesa, porque para vocês estarem no mesmo céu, vocês vão precisar se acertar aqui na terra, não é lá? Sabe quem é você? O bobo da história que escolheu um lado de uma guerra que eu nunca tive a ver. Eu falei: meu amigo, eu nasci nesse negócio. Eu sou filho de pastor desde que eu nasci. Eu falei: conte comigo nas suas guerras.
mas não me meta nas suas tretas. O Senhor começou a plantar sementes de unidade no meu coração. Um dia eu passei em frente a uma igreja, em frente a uma loja, o Espírito Santo falou comigo assim: entra e tem um tempo de mesa e qualidade com essa pessoa. Eu falei: Jesus, mas ele não crê no Espírito Santo. E ele falou: e você também não, que não está obedecendo. Eu falei: estou indo. Entrei, começamos a tomar um café, bater um papo, e de repente, essa palavra é muito boa, ele me pergunta: Brunão, o que você pensa sobre Atos 2? Eu falei: não, mas tem tanto versículo na Bíblia para você querer conversar comigo. Eu, com toda a autoridade, virei para ele e falei assim: eu não acho, eu tenho certeza. Aí ele já se armou. Eu me desarmei e disse para ele: sabe que eu sei, eu não acho. Eu sei que se um falar em línguas me impede de andar com você, a cruz não valeu de nada, meu amigo. E ele fez assim: nossa, senti um negócio agora. Falei: é a tua pergunta vindo te responder aí. Nosso amigo Santo Espírito. A gente precisa andar mais desarmado. Nós precisamos andar menos ofendido. O Senhor tem falado que vai acontecer uma coisa, vai acontecer algo, e um dos maiores segredos para isso acontecer, meu amigo, é nós entendemos o papel de cada um. Entendemos que nós somos corpo, que nós precisamos andar em unidade. Isso não fala que nós vamos ser amigos de todos e super bons amigos, não, queridos, mas nós vamos respeitar o que cada um carrega. Nós vamos entender qual é o nosso papel, qual é a nossa vocação, por que o Senhor nos chamou. Mas eu acredito que uma das maiores coisas que o Senhor quer fazer entre nós, entre toda a unidade que Ele quer construir no nosso meio, é a unidade entre as gerações. Porque a Bíblia sempre apontou para Cristo, tudo sempre apontou para Ele, mas explicitamente Jesus começa a aparecer nos Evangelhos. Em Mateus, o primeiro livro dos Evangelhos, o capítulo 1, sabe o que vai falando? Este que foi filho deste, que foi filho deste, que foi filho deste, foi filho deste. Sabe por quê? Porque o Senhor importa em fazer as coisas de geração em geração. Eu acredito que o Senhor está querendo trazer uma unidade entre as gerações, uma unidade geracional. Por isso que Ele diz que nos últimos dias Ele vai trazer o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma geração que entende paternidade, que dá destino. Meus amigos, não é fácil. Davi, ele precisa ouvir de Saul: pode entrar na guerra e lutar contra o gigante. Já vi que você é um menino do quartinho, mas antes, use a minha armadura. Traduzindo: ei, nova geração, pode funcionar, só que não do teu jeito, do meu, tá? E a falsa nova geração quer ir para o Facebook, postar contra a liderança, e quer falar: estão roubando a minha subjetividade, não estão me deixando fluir no meu chamado, na minha vocação. Queridos, unção é capacitação para o cumprimento de um propósito. A armadura é a proteção para o cumprimento do mesmo. Quantos ajustes não foram feitos naquela armadura para que funcionasse tudo daquele jeito? Quantas tentativas, quantos sons, quantas tintas, cada vez que eu venho aqui está uma mudança do palco. É um ajuste na armadura para as coisas funcionarem melhor. Então não chega querendo fazer do teu jeito, se submete e fazer do nosso primeiro. E quando a nova geração verdadeira se submete a fluir de uma forma que não é a dela, a denúncia do Facebook acontece. E a liderança olha e fala: o menino não consegue dar um passo do nosso jeito. Vai lá, pode fazer do teu jeito. E a nova geração, ela é boa em fazer uma coisa: escandalizar. Porque a batalha que está valendo a cabeça de todo mundo vai ser lutada por um menino de bermuda, chinelo e estilingue na mão. Sabe, nós honramos a geração dos cabelos brancos. Nós honramos a geração que começou antes de nós. Nós honramos a geração que preparou um caminho. Se hoje nós podemos ir mais rápido, é porque alguém pôde pavimentar uma pista.
Se hoje nós podemos voar, é porque alguém construiu essa pista. Se hoje podemos pousar, é porque alguém construiu esse ambiente de pouso. Nós precisamos honrar. Sabe, queridos, o Senhor tem algo para fazer entre as gerações e é necessário que nós venhamos amadurecer. Eu tô jogando algumas sementes aí. Porque muitas vezes nós olhamos alguém de cabelos brancos e falamos, ele é muito maduro. E olhamos para alguns meninos que estão sentados aqui na lateral e falamos, e pensamos, eles são imaturos. Mas o reino espiritual é um pouco diferente do reino natural. As coisas são um pouco invertidas. No reino espiritual, o menos é mais, o líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é o primeiro, o fraco é forte, quem perde é quem ganha, quem chora é quem ri, quem morre é quem vive. Reino espiritual, algumas coisas são invertidas. E ele nunca disse, aqueles que me amam, cantem canções românticas e espontâneas. Ele diz, aqueles que me amam, praticam as minhas palavras. Uma das coisas mais lindas da teologia é a lei da primeira menção. A primeira vez que algo é citado, é estabelecido o porquê e o propósito. Queridos, aquilo que você faz na sua vida e no ministério, você vai entender que você precisa entender o seu como, quando e onde. Onde você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer. Só que tudo isso é sustentado por um porquê. Se você não tiver um porquê, então a cada década, o seu como, quando e onde pode mudar, mas o seu porquê nunca muda. O funcionamento, o jeito, o layout, as coisas, o formato pode mudar, a essência nunca muda. A lei da primeira menção estabelece o porquê e o propósito de todas as coisas. A primeira vez que a palavra adoração é citada nas escrituras é quando Abraão vai sacrificar Isaac. Ele obedece ao Senhor. Ou seja, você vê que a primeira menção de adoração não tinha música nenhuma. Sabe o que tinha? Tinha obediência. Por isso que ele diz, aqueles que me amam, praticam as minhas palavras. Porque o maior nível de adoração que você vai entregar ao Senhor é o maior nível de obediência que você está disposto a ir. E eu conheço pessoas que são maduras em idade, avançadas em idade, mas que têm medo de obedecer. E eu conheço meninos e meninas que estão na 6ª, 7ª, 8ª série, e eles estão dispostos a obedecer Jesus nos níveis mais terríveis do que Ele tem pedido. A maturidade, ela tem a ver com obediência. Eu acredito que essa unidade toda precisa acontecer, entre as gerações precisa acontecer, e nós precisamos amadurecer a nossa visão mediante a tudo isso. Precisamos orar por tudo isso. O Senhor plantava sementes no meu coração. Eu morava numa cidade de 60 mil habitantes, e eu lembro o dia que eu comecei a reunir as equipes de adoração da nossa cidade, e eu comecei a tentar comunicar com eles, e teve um dia específico que nós combinamos de exatamente 7h35 da noite do domingo, que a maioria das igrejas possíveis que estavam nesse relacionamento conosco, gente, a hora que der 7h35, vocês param o que vocês estiverem fazendo na igreja de vocês, e nesse momento vocês começam a cantar Poderoso Deus. E eu lembro que naquele dia, mais de 15 ou 20 igrejas da nossa cidade, ao mesmo tempo, cada um na sua casa, no seu lugar, nós começamos a adorar, e nós falamos, Jesus, ouça o som da nossa cidade, ouça o som da sua igreja, não nas suas placas, ouça, queridos, sementes de unidade. Mas nós vamos precisar amadurecer em tudo isso, nós vamos precisar andar menos ferido com tudo isso. Apocalipse 1:6 vai dizer que o sacrifício de Jesus nos fez reis, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Ou seja, o sacrifício de Jesus te tornou rei, sacerdote e filho de Deus. Eu entrei por quarto com 14 anos de idade, comecei a desenvolver meu sacerdócio. Nesse quarto o Senhor me deu livros, nesse quarto o Senhor me deu projetos, nesse quarto o Senhor me deu eventos, me deu canções, nesse quarto o Senhor me deu CDs, Ele me deu DVDs, nesse quarto o Senhor me deu muita coisa. Mas eu confesso que eu saí desse quarto com olhos miseráveis para ver quem seriam os reis que iriam financiar a visão que Deus me deu no quarto.
Então o Senhor começou a virar chaves na minha vida e falar: você é um menino que sobrevive. E você escolheu só o sacerdócio, como se fosse uma escolha. O meu sacrifício te tornou rei, sacerdote e filho. Assume o teu papel de reinado. Você não vai ser alguém que sobrevive e que retém para sobreviver. Você vai ser alguém que tem condição de dar e de suprir. Provérbios 23 vai dizer: compre a verdade não a venda, mas compre o conhecimento, a instrução e a sabedoria. Invista tempo e dinheiro naquilo que vai te amadurecer. Então, queridos, se você é reino, você tem relacionamento de reino, visão de reino e postura de reino, de ter condição de suprir. Se você é sacerdote, você tem conexão com o Pai, aquilo que Ele faz em você, Ele vai fazer através de você. Mas se você também é filho de Deus, você não é órfão. E como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros, participantes da herança do Senhor, juntamente com Jesus. Mas aí eu te pergunto, por que como filho de Deus, sendo herdeiro de coisas tão incríveis, absurdas e sobrenaturais, por que eu não tenho vivido uma vida como um herdeiro? Por que de vez em quando eu preciso olhar para as contas e escolher, falar qual de vocês é a sorteada de hoje? Porque como herdeiro de Deus, às vezes eu olho a minha esposa eu estou brigado com ela brigado comigo, o clima está pesado, os meus filhos não estão legais. Será que isso é uma postura de herdeiro? Queridos, por mais que você tenha a consciência de ser filho de Deus e herdeiro, tem uma coisa que te impede de acessar a sua herança. Gálatas vai dizer que o filho, enquanto ele é imaturo, ele é igual a um escravo, que não pode participar da herança do seu Senhor. Mesmo sendo filho, a falta de maturidade nos impede de acessarmos as nossas heranças. Queridos, eu já passei problema financeiro. Quem já passou? Não precisa chorar, só levantar a mão, tá? Quem já passou por isso? Vou abaixar a mão, não vou nem perguntar quem está passando, porque essa não é a realidade que Deus tem para você. A palavra diz: disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, e de repente vai dizer: viu Deus. O Senhor está dizendo a teu respeito faz tempo. Vai demorar quanto tempo para Ele ver o que Ele disse sobre você? Isso é o se. Existem algumas condições que nós precisamos reagir aqui na terra. E sabe o que nós precisamos reagir? Nós precisamos amadurecer. Então tenha a capacidade tenha a coragem de sentar com pessoas que vão te falar a verdade. Aprenda a separar o funcional do pessoal. Poxa, tem uma coisa legal na América, é que todo mundo fala inglês, né? As coisas importadas lá são nacionais. Mas uma coisa legal lá é que eles sabem diferenciar bastante as coisas funcionais das pessoais. Irmão, você não colocou isso no lugar direito, isso era para ter funcionado de outro jeito, não ligaram o ar, não abriram, não fizeram. E sabe de uma coisa? Se eles têm que quebrar o pau, eles quebram o pau, eles brigam, mas no final de tudo, eles sentam e comem uma pizza. Porque você não está falando da minha vida pessoal, você está falando do que eu funcionei. E quando é do pessoal, então, irmão, abre mesmo e deixa falar, deixa tocar. Eu amo sentar na mesa com os meus amigos. Provérbios 27, como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro. É no atrito, é no atreta. É afiando, meu amigo. Eu amo sentar com os meus amigos na mesa. Tem amigos meus que viram para mim e falam assim: Brunão, e aí? Como é que tá? Eu falo: cara, tô caminhando muito, viajando muito, passei por tal país, passei tal cidade, fiz isso, aquilo. Cara, tô conciliando demais a igreja, minha família, o reino. E ele fala: cara, que legal, cara, legal, né? Cheio de seguidor no Instagram, recebendo umas ofertas gordas, conhecidão, tirando selfie com todo mundo. Cara, o que está acontecendo? Ele: não, antes que aconteça, já estou te falando. Não esquece de onde você veio, não esquece quem você é. Você é pastor, cara, você tem cheiro de ovelha. Você é pai de família, marido de uma mulher só. Você é um adorador que começou no quarto, não na plataforma com um monte de gente.
E eu amo meus amigos, porque eles têm o poder de falar para mim na mesa, o que as pessoas que só falam que eu sou uma bênção jamais vão poder falar. Tenho amigos que te falam a verdade. Perguntam: o que você acha que eu devo amadurecer? Aprenda a ouvir, aprenda a responder. Querido, se o teu casamento não me perdoa, está uma droga, é porque você não está acessando a herança que o Senhor tem para o casamento. Se as suas finanças não estão bem, você não está acessando a sua herança de filho na área de finanças. Então você começa a ver todas as áreas da sua vida, e você começa a ver que você tem que amadurecer para acessar a herança. A gente podia fazer uma série, só falar sobre vários níveis de maturidade que não cessam nunca. Mas esteja atento, esteja disposto. Eu lembro que alguns anos atrás, as coisas começaram a mudar. As chaves começaram a virar. A mentalidade começou a mudar. Eu lembro que eu estava entrando na porta da minha casa e eu tive a consciência de que fazia alguns meses que eu não passava os perreios que eu passava financeiro. Eu falei: Deus, as contas estão pagas. Deus, tem dinheiro guardado. E eu olhei e falei: eu nunca mais vou passar por aquilo que eu passei. E Jesus falou: não, porque você entendeu. Amadureça. Então você começa a amadurecer ministerialmente, espiritualmente, financeiramente, matrimonialmente, empreendedorismo, visão, reino. Porque a pior coisa que pode existir na vida de um cristão é recurso sem visão. Deus, ele é tão criativo que tudo que ele cria, ele sustenta. Se cair 50 milhões na sua conta agora, meu amigo, o que você vai fazer? Brunão, eu vou comprar uma casa na praia, eu moro na praia, né? Eu vou comprar um carro, pagar as contas, por desencargo de consciência, vou ajudar algumas pessoas, mas sabe, daqui a pouco esse dinheiro vai indo, acabou, não se sustentou. Porque recurso sem visão é praticamente uma maldição, meu amigo. Mas o Senhor ama liberar recurso para que as visões aconteçam, para aquilo que Ele disse, Ele possa ver. Aquilo que Ele disse, Ele te fez ver lá na frente. Queridos, precisamos amadurecer para andar em unidade. Precisamos amadurecer para sermos igreja. Precisamos amadurecer como adoradores. Esses dias eu falava com uma equipe de adoração: queridos, hoje eu nem estou pregando, eu estou jogando comida aí, você monta o teu prato, beleza? Self-service. Não tem um começo, meio e fim hoje não. Eu estou, sabe? Eu estou feliz. Eu falava com uma equipe de adoração, falava com ministros sobre a consciência de sermos ministros de adoração. Falava sobre como o ministério, o cunho do ministério de adoração é o profético. 1 Crônicas 25. Os filhos de Asaf e Mangi do túmulo, eles foram escolhidos para profetizar com seus instrumentos. Então o cunho do ministério de adoração é o ministério profético, para estabelecer um ambiente. Mas eu falei: gente, mas não adianta a gente começar o culto no profético. Você tem que ter o coração pastoral, de entender que o irmão que tem 2, 3 filhos, pegou a filha se maquiando pelo cabelo e entra no carro, e o outro moleque lá já se sujou e põe no carro, e a esposa está lá falando: bem, você não sei o que lá, e o cara está lá que o demônio da meia sumiu com a meia dele. Cadê minha meia? Cadê minha meia? Tem um mundo paralelo das meias, certeza. E você está lá, aquele caos. Aí o cara chega no culto e põe um filho na salinha, põe o outro na outra salinha, põe o outro na salinha, chega para adorar Jesus e encontra um ministro de adoração lá. E ele fica olhando e falando: não sou tão de Deus como esse cara. Eu falei: gente, mas olha a realidade, você chegou quantas horas antes do culto, galera?
Vocês chegaram horas antes do culto. Vocês estão orado, estão jejuado, estão cheirosinho, está ensaiado. Vocês estão queimando, vocês não deixam para queimar lá em cima, você já subiu queimando. Mas entenda a realidade da igreja. Aí eu falei uma coisa. Quantas vezes vocês oraram para vir ministrar? Eles, várias. Quantas vezes vocês já jejuaram para poder vir aqui ministrar? Eles falaram, várias. Eu falei, quantas vezes vocês jejuaram e oraram para vir no culto? Eles falaram, verdade, Brunão, essa é a realidade da igreja. Mas eu não quero falar mal da minha classe de trabalho, não. Quero voltar isso para a igreja. Amadureça em adoração. Amadureça em consagração. Amadureça em entrega. Amadureça em se aprofundar no coração de Jesus. Amadureça em conhecer os segredos do coração dele. Amadureça em conhecer os segredos da Escritura. Se prepare mais para ambientes como esse. Ore, jejue, busque, chore, ore, adore, semeie, sirva, amadureça. E queridos, uma das coisas que eu acredito que nós mais precisamos amadurecer, eu já estou procurando ir para o final da minha palavra. Não teve um né? Vocês são espontâneos demais. Queridos, é sobre isso que eu queria falar, mas eu queria jogar várias sementes para algumas pessoas aí que ficam atrapalhando a minha mensagem. A mensagem era para você e tem um monte de gente também. Sabe de uma coisa? Eu acredito muito que nós precisamos amadurecer numa visão apostólica. Eu acredito que como igreja nós precisamos entender a visão e a maturidade apostólica. Lembra da primeira menção que eu falei? Nós precisamos entender de onde nasce o ministério apostólico. Queridos, Israel tinha sido dominado já por 6 impérios. Aí então chega Roma e começa a dominar sobre Israel. E eles têm a brilhante... Você prestou atenção em nada que eu falei, presta atenção agora. Agora eles chegam para dominar Israel. E eles têm a brilhante ideia de... Israel já foi escravo, já foram escravos de outras 6 nações. Não vamos torná-los escravos, vamos torná-los cidadãos romanos. Sabe aquele, é melhor ter o seu inimigo, eu nem sei como é essa frase aí. Mantenha os seus amigos perto, os seus inimigos mais perto ainda, sabe assim? Vamos torná-los cidadãos romanos, que aí eles vão comprar nossa ideia. Ok, então qual é a estratégia para que vocês tornem Israel cidadãos romanos? Vamos fazer o seguinte, vamos enviar 300 apóstolos romanos. Opa, o apóstolo não começou com Jesus? Não era gospel o termo. Jesus pegou um negócio que não era gospel, igreja, para estabelecer algo tão importante sobre nós. Eu nunca gostei da frase, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Não, meu amigo, a igreja está pegando de volta aquilo que alguém um dia deu para o mundo. Tudo ele fez, tudo criou e tudo formou para o louvor e honra da glória do Senhor. Tudo. A palavra tudo em grego é tudo. Tudo em hebraico é tudo. Tudo foi feito por louvor e honra dele. Alguém precisava resgatar. 40, 50 anos atrás, alguém disse que aquilo era do diabo, a bateria. A guitarra com distorção era do capeta. Então alguém precisou apanhar de muita gente, ser mal falado por muita gente, receber o título de que estava trazendo o mundo para dentro da igreja. E hoje a gente pode adorar, celebrar, dia e noite, porque alguém precisou resgatar isso. Desbravadores. Queridos, vamos enviar 300 apóstolos romanos para olha que interessante agora, para levar a mensagem do evangelho de Júlio César. Que evangelho também? Vamos levar a boa notícia do nosso imperador de que eles podem ser cidadãos romanos. Como que vamos fazer isso?
Esses apóstolos romanos, eles terão todo o poder e autonomia bélica, financeira, política, para estudar a cultura, diga comigo, cultura. Estudar a cultura local, sabotar a cultura judaica e estabelecer uma cultura romana. Para quê? Para que entre o rei, para que quando o nosso rei, nosso imperador vier, ele se sinta em casa. Comece a enxergar todo esse plano carnal por uma ótica espiritual. Jesus agora cuida de 12 homens durante 3 anos e meio como discípulos, mas na hora de enviá-los, envia-os como apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Vocês serão enviados para levar a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que eu morri por todos. Vocês vão sabotar a cultura do jeitinho brasileiro. Vocês vão estabelecer a cultura do reino de Deus, de paz, justiça e alegria. Para quê? Para que entre o rei Jesus, o Rei da Glória, na política, no cinema, nos shows, na praia, na calçada, na escola, no hospital, em todos os lugares. Tá entendendo? Meus amigos, a maturidade apostólica para mim não tem a ver com uma expansão denominacional. Eu realmente acredito que tem a ver com uma expansão do reino de Deus. E tem a ver com uma expansão daqueles que pensam, oram, olham e se manifestam nas cidades. Porque o menor nível de governo que Deus dá a um homem é sobre uma cidade. Queridos, na velha aliança, os livros carregavam o nome do seu contexto e o nome dos seus autores e o nome dos seus profetas. Gênesis, o início, Êxodo, a saída, Deuteronômio, a lembrança. Os profetas maiores, profetas menores. Sabe uma das coisas mais incríveis na nova aliança? É que as cartas estão com o nome da cidade. A carta não está para a igreja batista, para a quadrangular, para a bola de neve, para a assembleia, para a rocha eterna. O Senhor tem uma carta para Bertioga. O Senhor tem direções específicas para cada ministério, porque afinal de contas cada um cumpre o seu papel. A escola, deixa eu falar de escola não, mas queridos, eu acredito que o sistema de ensino que nós conhecemos, estudamos a vida inteira, ele está com os dias contados. Porque as pessoas são diferentes umas das outras, umas são de exatas, são de humanos, outras são isso. E de repente você tem que entrar numa indústria que todo mundo tem que se sujeitar, ser daquele jeito, fazer daquele jeito. E é uma máquina, é uma indústria que todo mundo vai fomentando a cabeça daquela forma. Eu acredito que Jesus vai trazer também uma visão apostólica para o ensino, para a cultura, para todas as áreas. Onde nós vamos entender o metrô de cada um, onde nós vamos entender a vocação de cada um, vamos poder facilitar a ele para isso, sabe? Mas eu acredito muito nisso. Um dia eu vi o Luciano Subirá falando sobre isso. Sempre me perguntam, mas qual igreja você é? E no fundo eles querem saber qual é a minha linha doutrinária. E ele fala, com relação ao batismo eu sou batista. Com relação ao Pentecoste, eu sou assembleiano. Com relação ao mover de cura e sobrenatural, eu sou quadrangular. As cruzadas. Com relação à forma de se pensar a liderança de igreja, eu sou presbiteriano. Acredito no presbitério. Com relação ao mover de adoração, eu sou as comunidades. Com relação, eu falo, cara, nós somos um pouco de tudo, um pouco de cada. E o tio Nu tem um versículo dele que não entrou na Bíblia. Ele fala, bem-aventurados são os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Bom demais.
Eu já estou acabando. Eu sei que é tudo jantar, tô ligado. Queridos, eu moro em Taubaté. Eu estava na Disney com a minha família. E de repente uma moça fala uma coisa na fila. E ela pede uma informação. E ela pediu em português, então eu sabia esse idioma. Eu falei, não moça, é isso, entende ali que você vai. E ela falou, ah, tá, que legal. E eu falei para ela, você é da onde? Ela, sou de tal cidade. Eu falei, onde fica isso? E ela, Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, tantos quilômetros. Fala, que legal. Ela, e você é da onde? Eu falei, sou de Taubaté. Eu falei, você não conhece, né? Ela, lógico que eu conheço, a grávida de Taubaté. Eu confesso para você que eu já tinha rido muito dessa história. Mas esse dia não desceu bem. Sabe, eu falei, Jesus, eu estou em outro país. E a fama da minha cidade é sobre uma mulher que convenceu a nação inteira que estava gerando algo. E no fim das contas descobriram que o que ela gerava era uma mentira. Eu falei, Deus, cansei. De uma vez por todas, o que está grávido em Taubaté é a igreja de Taubaté. E nós estamos gerando algo verdadeiro e genuíno. E Pai, queridos, eu comecei a orar pela minha cidade. Eu comecei a passar em estabelecimentos que estão falindo na minha cidade. Eu não vou lucrar R$1 se eles prosperarem. Mas é um lugar familiar. Eu vi que aquele estabelecimento está falindo. E eu só coloquei a planta dos meus pés lá e falei, Jesus, faz isso aqui prosperar. Isso aqui gera emprego, isso aqui gera coisas para a nossa cidade. Eu venho com meu filho aqui para brincar, eu vim com a minha esposa aqui para comer, eu vim com a minha família aqui para fazer compra. É um estabelecimento de muita família, tem muitas lojas. Jesus, faz algo aqui, abençoa esse lugar. Queridos, 3 dias depois, a administração daquele lugar me liga. Olá Bruno, vimos você comendo uma refeição no nosso estabelecimento. Toda a nossa equipe interna são cristãos e conhecem o ministério de vocês. Bruno, nós queremos a ajuda de você. Você viu que está tudo difícil, Bruno. O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Falei, Jesus, eu só me dispus a orar sobre aquele lugar. E o Senhor começou a me dar voz lá dentro. Existem direções que o Senhor tem para Batista, para Rocha Eterna, para Assembleia Quadrangular. Mas existe uma carta que carrega o nome dessa cidade. Alguém precisa ler o que está escrito. Alguém precisa responder. A pergunta mais difícil que alguém precisou responder na Bíblia para mim foi João Batista. 3 perguntas fáceis, a 4ª complicada. Você é Elias? Não. Isaías? Não. Você é o Cristo? Também não. Aí vem a bomba. Deixa eu te perguntar. Então o que dizes acerca de si próprio? O que diz acerca de si próprio? A resposta dele? Eu sou a voz do que clama no deserto. Mas espera aí, isso é uma profecia de Isaías. Não vem me enganar, não é exatamente isso. Eu li tanto a palavra, eu acreditei tanto na palavra, que eu resolvi me tornar a resposta dessa palavra. Isso é caminhar na palavra, meu amigo. É olhar o que está lá escrito e ir. Dan Duque um dia disse, sabe como começou meu chamado? Alguém colocou a mão sobre a minha cabeça e profetizou e disse isso e aquilo outro. Ele falou, não, um dia eu estava passando na rua, quando de repente o Espírito de Deus me derrubou para o chão, ele me deu uma visão. Aí todo mundo começa a glorificar com a história. Ele demora 15 minutos para contar, para no final ele falou, também não foi isso. E ele começa a contar uma história atrás da outra, de formas incríveis que seria a descoberta de um chamado. E ele termina dizendo, não foi nenhuma desse jeito. Um dia eu abri a Bíblia e li, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, imponham as mãos sobre os enfermos e cure, falem novas línguas, façam discípulos de todas as nações. Ele falou, eu li, eu acreditei, eu me tornei.
existe uma carta para essa cidade. Alguém precisa ler e responder. Que isso aconteça através da sua vida. Eu já sei que já está acontecendo através dessa casa. Eu acredito na autoridade e governo que Jesus tem dado para vocês. Queridos, a vida inteira eu olhei para uma garrafa de água, desde a minha adolescência. Eu não sei se você tem perguntas esquisitas. Ame fazer perguntas. Eu lembro que eu olhava uma garrafa de água e eu via que tinha um prazo de validade. E nunca fez sentido para mim o prazo de validade na água. Eu olhava e falava, mas não faz sentido, cara. Essa água, ela é mineral, ela é natural, ela é potável, ela é eterna. Até o dia Jesus voltar, essa água está boa, vai beber. Por que tem prazo de validade na água? Demorou um tempo a entender que a prazo de validade nunca esteve na água, estava na embalagem. Sabe o que significa? Que aquilo que você carrega é santo, é puro e é eterno, mas a forma que você carrega tem validade. A forma tem um prazo para funcionar. Então até quando você vai fazer reino do mesmo jeito, amizade do mesmo jeito, empresa do mesmo jeito, emprego do mesmo jeito, servir do mesmo jeito? O que você carrega é santo, puro e eterno. Mas queridos, precisamos entender as atualizações do céu, de como se mover. O porquê não muda, o como, quando e quando, o como, quando e onde muda. Precisamos expandir a nossa mente. Esses dias um amigo estava comigo e ele falou algo que virou uma chave em mim. Ele falou: Brunão, eu tenho 38 anos de idade. Se eu continuar alinhando a minha vida e minha saúde, sabe quanto tempo eu tenho de vida? Eu falei: não sei. Ele falou: eu talvez tenha mais 5 décadas. Tudo explodiu dentro de mim. Jesus, quando eu penso em anos, foram 33, uau, bastante. Mas quando eu começo a pensar em décadas, eu percebo que não tem tantas assim para frente. E se nós não começarmos a pensar em décadas, igreja, planejar em décadas, pensar em décadas, nós vamos deixar a vida nos levar e vamos viver só para o próximo passo. Precisamos entender por que nascemos, para onde o Senhor está nos levando. E aparentemente essa palavra pode parecer para grupo de pastores e liderança. Não, queridos. Um dia Jesus passa em uma cidadezinha de 10 complexos de cidade chamado Gadara. E ali tem um jovem atormentando a cidade inteira. Ele era acorrentado e quebrava as correntes. Ele expulsa o demônio daquele jovem, e assim que ele expulsa esse demônio, ele manda o demônio para os porcos se jogam. Então as pessoas vêm e expulsam Jesus de lá, porque elas querem que Jesus toque naquilo que incomoda eles, o demoninho, mas não quer dar o porquinho para Jesus, não quer confiar a finança para ele. Então esse jovem recém-liberto se vê as pessoas expulsando Jesus, e ele pede para seguir Jesus, e pela primeira vez Jesus nega um seguidor, e ele fala: ei, não. Ele fala: deixe-me ir contigo. Jesus fala: não, vá você e leve o que te aconteceu. A maior mensagem que você tem, não importa se você é um pregador ou não, a maior mensagem que você tem não é reproduzir o que foi dito aqui em cima, não é dizer, porque foi falado lá. A maior mensagem é aquilo que Ele está fazendo em você, é aquilo que Ele fez em você, porque aquilo que Ele faz em você, Ele faz através de você. Um dia uma menina falou para mim: Brunão, eu não tenho testemunho. Eu falei: nossa, você enganou a gente até hoje. Ela: não é que eu dou falso testemunho, não. É que eu não tenho testemunho. Eu nunca bebi, eu nunca transei, eu nunca fui na balada, eu nunca roubei. E parece que para você ser uma avó, você tem que ser ex alguma coisa. Eu não sou ex nada. E ela falou com toda sinceridade: eu tenho até vontade de experimentar o mundo, só para poder falar as coisas e as pessoas me darem moral. Porque quando eu começo a falar, as pessoas falam: não, mas você não sabe como é lá fora, você não sabe. E quando ela começou a se martirizar por isso, eu falei: ei, teu testemunho é o maior de todos, você está louca?
Ela, como assim, o maior? Não tenho testemunho. Eu falei, você tem. Você vai poder olhar para qualquer um e dizer, ei, o diabo nunca conseguiu me tocar. E aquilo que ele faz em mim, ele faz através de mim. A partir de hoje, você é coberto com o sangue de Jesus. E ele não tem mais poder para tocar também na sua vida. Queridos, o Senhor quer fazer algo na nossa cidade. Então chegou a hora de entendermos que nós somos uma companhia apostólica. A primeira consciência que você precisa ter é que assim que esse culto acabar, você não vai embora para sua casa. Hoje, quando esse culto acabar, você será enviado. Você será enviado para onde você precisa ir. O Senhor vai começar a expandir a sua mente. Você vai orar e pensar sobre a sua cidade. Aqui dentro estão os maiores projetos sociais para essa cidade. Aqui dentro estão os maiores projetos da saúde. Aqui dentro estão as maiores empresas, empreendimentos e indústrias que virão para essa região e darão emprego para muita gente. Aqui dentro tem solução para muita coisa. Aqui dentro nessa noite está o maior movimento de evangelismo da alta temporada do litoral paulista. Queridos, basta você dizer eis-me aqui e querer entrar naquilo que Ele está fazendo. O Senhor já está fazendo e tem algo prestes a explodir na nossa nação. Nós precisamos participar daquilo que Ele está fazendo. Solta a imagem que eu separei, que eu pedi para colocar aqui, por favor. Quatro elementos: ponte, terra, água, mata. A análise mais óbvia que nós conseguimos fazer aqui é o quê? Construíram a ponte no lugar errado. Mas não, foi só o rio que mudou de curso. E criaram estruturas tão rígidas que não conseguem mais acompanhar o rio de Deus quando ele muda de curso. Tudo que o Senhor fez e faz é móvel. A arca era móvel, o tabernáculo era móvel. No trono de Deus existem rodas, porque Ele se move. Quando o culto é poderoso, nós falamos que foi um grande mover. Porque tudo que o Senhor faz, Ele não faz para ficar parado. Ele faz porque tem a flexibilidade. As bases do limiar do templo se moveram à voz do que clama. As estruturas do templo se moviam. Porque tudo que o Senhor faz se move. E nós precisamos entender para onde o Senhor está movendo. E precisamos responder a isso. O Moisés, o nosso contrabaixista, todo mundo aqui teve o seu ato de fé para poder viver o que estamos vivendo. Cada um aqui tem os seus níveis de renúncia. Cada um aqui tem suas boas histórias e dores para compartilhar. Mas uma coisa que chamou a atenção, um dia nós não estávamos no auge do ministério com condição de dar condição para ninguém. E ele falou, cara, eu entendi, eu preciso ter fé, eu preciso dar o passo e Deus vai pôr o chão. Então ele largou tudo e veio. E ele ganhava um salário muito bom. E ele entrou no ministério com muito esforço, mas muito esforço por mês. Ele começou a ganhar 6 vezes menos do que ele ganhava. E a gente assim, tentando viajar o máximo possível. E um dia eu mesmo falei, cara, mas eu nunca te chamei para falar, cara, vem, chegou a hora. O que você fez? Ele falou, cara, eu não ia suportar mais a minha vida. Envelhecendo, atrás de um balcão, imaginando como é que teria sido se eu tivesse tido coragem. Eu não tenho nada contra balcão. Eu não tenho nada contra envelhecer.
Mas a semente precisa ser entendida, meu amigo. Você nasceu para quê? Deus não te deu espírito de covardia. Ele te deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então acesse, permita que o Espírito de Deus acesse aquilo que já está em você. Que você possa dar uma resposta àquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Que você possa gastar os seus joelhos, as suas lágrimas, a sua força e o seu sonho por aquilo que o Senhor quer fazer na sua cidade. A resposta à prostituição não é da política. A resposta à orfandade não é da política. A resposta até mesmo do governo não vem da política. Vem de Deus e através da sua igreja. Nós acordamos assustados. Esses dias eu postei um negócio bem provocativo. Eu fui intencional. Eu não gosto de polêmica não, mas esse dia eu não aguentei. E veio alguém, sempre vem alguém, e fala: Brunão, eu sei que você tem entendimento bíblico a respeito disso, mas você entende que tem igrejas que não tem esse mesmo entendimento, e você está fazendo isso, elas vão se ferir. E eu falei assim: meu amigo, enquanto o mundo estava estabelecendo cultura, a igreja estava querendo discutir essas coisas que você está querendo discutir comigo. Pode ou não pode? Nós acordamos assustados com o mundo. Olha como o mundo está. Você viu, leu o jornal hoje, você viu o que está acontecendo, essa época está terrível. Meu amigo, o mundo só tem voz aonde a igreja deixou de ter voz. Nós acordamos assustados com o mundo, sim, porque enquanto o mundo esteve estabelecendo cultura, roteiro, teatro, novela, cinema, filme, shows, saúde, projetos, educação, política, medicina e tantas outras coisas, enquanto eles estiveram estabelecendo cultura, nós estávamos discutindo se pode ou não pode terno ou gravata, se pode ou não pode calça social, sapato ou tênis, se pode ou não pode assistir, se pode ou não pode. Enquanto nós discutíamos religião, o mundo estabelecia cultura. Então não existe outra forma de nós realmente invadirmos o mundo se não for através de uma companhia apostólica que pensa, sonha e tem uma visão sobre a cultura. Então, meu amigo, por favor, ouse sonhar alto. Chuta lá em cima o seu sonho. Ouse sonhar. Ouse sonhar com a sua cidade. Seja a resposta. Quando foi votar sobre o aborto, quem lembra da votação da PL sobre o aborto? Então, quem mais se revoltou no Brasil, sabe quem foi? A igreja. Nós fomos para o Facebook, nós fomos para o Instagram, nós fomos para a rua, nós fomos para a frente do parlamento, mas nós não fomos para os lares de adoção. A resposta ao aborto não se chama manifestação nas ruas, se chama manifestação dos filhos, que entendem que são filhos através do espírito de adoção, e o que Ele faz em nós, Ele faz através de nós. E a resposta da igreja está em adotar o órfão, o perdido, dar destino. Jesus. Queridos, nós vamos orar nessa noite. E nós cremos que Jesus, Ele vai começar a plantar sonhos, projetos, que tocam todas as esferas dessa cidade. Eu acredito que pessoas aqui serão destravadas para a política nessa noite. Eu acredito que novas ideias surgirão para empreendedores, que vai gerar muito emprego, condição e recurso. Eu acredito que Jesus vai enriquecer pessoas que vão poder financiar o próximo avivamento. Eu acredito numa onda de adolescentes e jovens que, meus amigos,
Desde que eu pisei o pé hoje, o Senhor só me mostrava um grande movimento de evangelismo na alta temporada. Nunca vai se ouvir tanto falar de pessoas que foram passar férias e se converteram. Não tenha medo de expulsar os demônios, de falar novas línguas, de colocar as mãos sobre os enfermos e curar. Muitos milagres vão acontecer nas ruas, na calçada, na areia. Queridos, o Senhor quer tocar a cidade, a realidade que vai expandir e vai escorrer por todo o estado. Um dia o Senhor me disse algo e é o que eu sinto a respeito dessa casa. O Senhor acelerou o tempo de vocês, o Senhor está fazendo vocês correrem muito rápido. Porém, essa pista de corrida, na verdade, é uma pista de decolagem. E vocês estão correndo muito rápido e tudo está acontecendo, mas até agora vocês não saíram do chão e o Senhor vai fazer agora vocês decolarem muito alto. Eu sinto que Salmo 126 é e vai se tornar ainda mais uma realidade para essa casa. Quando o Senhor restaurou a sorte daqueles que voltaram a Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de novos cânticos. Entre as cidades e nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, assim como as torrentes do Negueb. Porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão colhendo os seus feixes. Se coloque de pé, querido, se coloque de pé nessa noite. Vamos lá, se coloque de pé. Essa palavra é sim para você, essa palavra é sim para a sua cidade. Uma vez uma menina saiu impactada de um culto. Ela passou na praça, viu um mendigo, abaixou o vidro do seu carro e falou: ei, Jesus te ama. E ele disse: eu tenho convicção, minha filha, eu quero saber se você me ama. Nós fazemos pelo Rei, nós fazemos pelo Reino. Mas Espírito Santo, faz soprar aqui nessa noite amor por almas, amor pelos perdidos, amor pelos que choram, amor pelos cansados. Querido, será que você pode começar a orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu bairro, pela sua cidade? Pai, nós oramos e profetizamos e empoderamos pessoas aqui nessa noite para irem para o seu destino. Para irem, Senhor, em direção àquilo que o Senhor chamou eles para irem e fazer. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor libere pessoas aqui que vão pensar cultura, Senhor, que vão invadir todas as esferas dessa sociedade. Nós oramos por pessoas que vão fazer política de uma forma correta e saudável, aonde o povo se beneficia e não os governantes. Nós oramos por todos aqueles que queimam pela cidade, que os projetos esportivos nasçam aqui nessa casa. Pai, que em nome de Jesus, escolas e mais escolas, e a educação seja tocada através da sua igreja, que possamos liberar princípios do reino de Deus sobre as crianças e adolescentes, que eles saiam para aprender matemática e eles aprendam, mas eles tenham a sua vida tocada, o seu caráter forjado mediante a quem Tu és, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos para que, Senhor, surja empreendimentos aqui que vão gerar, Senhor, emprego e que vai aquecer o mercado dessa cidade. Pai, nós oramos por um grande movimento de evangelismo nas praias, não só aqui nessa cidade, mas por todo o litoral paulista,
que comece daqui. Nós oramos por um espírito de unidade entre as igrejas que não se ouviu falar. Nós oramos por muitas curas espontâneas e voluntárias nas filas dos bancos, dos mercados, das pessoas que vierem simplesmente passar um dia de descanso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar uma resposta. Abra para nós a carta que o Senhor tem sobre Bertioga. Nós queremos ler, nós queremos acreditar, nós queremos responder a tudo aquilo que o Senhor tem pensado e sonhado com a nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos pastores, pelas autoridades, por cada um. Nós oramos pela polícia, pelos bombeiros. Nós oramos, Senhor, e abençoamos a cidade de Bertioga. Pai, nós acreditamos que essa igreja é um presente para essa cidade. Nós acreditamos que cada um que está aqui é um presente para essa cidade. E nós não vamos acabar um culto e ir embora. Nós estamos sendo enviados com uma mente e uma mentalidade apostólica, transformadora, para podermos invadir todas as áreas da nossa cidade. Libere planos, libere estratégias, libere modelos do céu. Senhor, comece a conectar os quebra-cabeças. Senhor, começa a trazer clareza de ideias e de tantas outras coisas. É o que em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Ele abriu mão de sua glória, sangrando no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu um são.